Boa noite a todos, paz e graça, está muito alto, som. Irmãos, mais uma vez, um privilégio enorme poder estar com vocês e expor as Escrituras. Peço, por favor, que vocês abram suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4. Estamos aí dentro de uma perícope, vocês já sabem o que é perícope, né? Um textinho que quase tem um início e fim nele mesmo. Efésios 4, versos 3 a 6. Essa minha fala no meio da música, para quem não sabe, essa música Sinceridade, da IP Alpha, ela tem essa fala do Hernandes no meio da música, normalmente é uma gravação e a gente optou aí para mim, com coragem de não sei da onde, queria aqui recitar a fala do Hernandes para os irmãos. Então, Efésios 4, capítulo 4, versos 3 a 6, diz assim, então, a palavra do Senhor: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim também como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, porque nós, como disse o pastor Rafael, oramos ao Senhor, cantamos ao Senhor e agora queremos ouvir o Senhor. Às vezes eu gosto de, na minha oração do púlpito, dizer que os meus irmãos e irmãs não vieram aqui para me ouvir e ouvir as minhas ideias, mas para ouvir a Tua palavra unicamente, a Tua voz, no meio desse falho pecado. Que o Senhor possa, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, me usar como instrumento para a edificação da Tua igreja, do Teu povo, trazendo a nossa mente, o nosso coração, a iluminação abençoada do Espírito Santo, para que a gente possa compreender a Tua vontade e viver de acordo com ela. Sem a Tua graça e a Tua misericórdia, nós não podemos fazer nada. Por isso, apelamos ao Senhor. A Tua igreja ora ao Senhor, para que o Senhor haja nessa noite por meio do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu amado Filho Jesus. Em nome dele nós oramos. Amados, vejo alguns rostinhos novos, sejam bem-vindos à nossa comunidade. Nós estamos pregando uma série de sermões no livro do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Então nós começamos lá no capítulo 1, no versículo 1, e já estamos há 1 ano e alguns meses pregando nesse texto, pela graça de Deus, versículo a versículo, palavra a palavra muitas vezes. E nós estamos nesse capítulo 4, eu quero expor a vocês mais especificamente o versículo 5, tá bom? Vou me ater mais ao versículo 5 que diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E eu vou usar essa própria estrutura do sermão, porque para mim o sermão já tem aí primeira, segunda e terceira divisão. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Penso eu, e que é uma das maneiras mais simples da gente pregar, é dividir o sermão em alguns blocos, e aí vocês talvez tenham um pouco mais de facilidade de me acompanhar, e a minha mente, ela é um pouco bagunçada, e isso me ajuda também, tá bom? Então, eu já preguei ali no versículo 4, que há um só corpo e um só Espírito, assim também como a esperança para a qual nós somos chamados é uma só. A gente já pregou e já falou sobre isso, mas vale aqui ressaltar alguns destaques. Nós vimos que quando Paulo está escrevendo ali no versículo 3, voltamos um pouquinho no verso 3, ele diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí a gente pergunta, ou talvez Paulo esteja imaginando um leitor se perguntando, mas como que nós vamos fazer esse esforço? Ou por que nós devemos fazer esse esforço? Por que nós devemos fazer um esforço de, na igreja, nós mantermos esse vínculo da unidade da igreja, esse vínculo da paz? E aí o versículo 4, ele entra na minha interpretação como uma resposta de Paulo a essa possível pergunta. Porque, veja, é uma maneira bem natural de ler o texto. Você vê Paulo escrevendo no versículo 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí a gente pergunta por quê ou para quê. Aí ele diz, como se ele dissesse assim, porque há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E aí a gente entende, então por quê? Porque nós não temos dois senhores dentro da igreja. E quem foi alcançado por Deus, ele foi alcançado pela mesma fé, porque é uma só.
Então a gente não chegou a Deus por caminhos diferentes. E quem se chegou na igreja também não foi batizado por outro elemento que não seja por água. Então, a minha exposição vai ser continuar esse pensamento de Paulo em defesa da unidade da igreja. Que ele diz que há uma só igreja, nós já vimos isso, e há um só Senhor operando, ou melhor, um só Espírito operando nessa igreja. A esperança pela qual nós fomos chamados é uma só, então não podemos ter divisões entre nós, porque um não está esperando uma coisa e outro não está esperando outra. Todos nós estamos com a nossa esperança alicerçada em Cristo. Então, essa é a ideia do apóstolo Paulo, e tudo o que nós falamos até agora, há um só corpo. E a gente viu que esse corpo é o corpo de Cristo, é a igreja de Cristo, da qual ele é o cabeça. Há um só Espírito, e nós vimos que quando o Espírito foi enviado por Deus ao mundo, inaugurando o que nós chamamos de a era da igreja, Atos capítulo 2, Atos capítulo 2 é a descida do Espírito Santo, é um envio do Espírito Santo ao mundo. Inaugurando a era da igreja, nós vimos o quê? Nós vimos que o Espírito Santo ele não veio ao mundo para falar de si mesmo, mas ele veio ao mundo para apontar para Cristo e para glorificar a Cristo. E a nossa esperança, ela está alicerçada nele, em Cristo. Então tudo converge para Cristo. E aí Paulo entra no versículo 5, onde ele diz: pois há um só Senhor. Então essa é a ideia. Há uma só igreja que Cristo é o Senhor. Há um só Espírito que aponta para o Senhor. Há uma só esperança que está alicerçada no Senhor. Por quê? Porque há um só Senhor. Muitos crentes dizem que Jesus é o Salvador da vida dele. É difícil achar alguém dentro da igreja que professa ou que ama o cristianismo ou que ama a igreja de alguma forma e não reconhece Jesus como seu Salvador. Mas muitos crentes param aí em que Jesus é somente o Salvador deles, mas não é o Senhor. Porque Jesus ser Senhor, Jesus ser o teu Senhor, significa que Ele tem a primazia sobre a sua vida. E a sua vida é governada por Ele e para Ele. Então tudo que você faz, você leva Cristo em primeiro lugar. Se isso o glorifica, se está de acordo com a vontade dEle, se isso é o que Ele quer para a sua vida, então você não faz mudanças na sua vida, você não vai nem volta, você não trabalha nem deixa de trabalhar, você não se casa nem se deixa de casar, você não tem filhos nem deixa de ter, se não for a vontade de Deus. Então, o que Paulo está dizendo para a igreja, que há somente um Senhor. E por trás dessas cortinas eu quero abri-las junto com vocês, e eu quero saber se Jesus é de fato Senhor de você. Se Ele é somente o Salvador, isso significa que você quer só os benefícios de Deus, só as bênçãos de Deus. Então você vem para a igreja para colher essas bênçãos. Mas quando alguém pergunta se Jesus é teu Senhor, a coisa é diferente. Porque você tem que dar as rédeas, o volante do carro, para outro que não é você. E se Ele te governar para um lugar onde você não gostaria de estar, ou para um status social que não é o que você queria, ou para uma posição dentro da empresa que não é a que você está almejando, ou para uma cidade que não é a que você planejava. Se Ele é teu Senhor, você não vai se preocupar com isso, porque no teu coração, o que te alegra, o que te motiva e o que faz você fazer as coisas que faz é fazer a vontade. Abra, por favor, sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, versículo 20 a 20. Há um só Senhor. Mas eu quero saber se esse Senhor é teu Senhor. Se você olha para Jesus e você diz: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o Senhor da minha. E esse texto, penso eu, que vai nos ajudar. Lucas 14, versículo 25 a 27. Diz o texto seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Reparem no texto. O que tem com Jesus? O que o texto diz que está acompanhando Jesus? Uma grande multidão. Quando eu olho, ou melhor, quando nós olhamos para as igrejas evangélicas, o que nós vemos? Uma grande multidão acompanhando Jesus, certo? Se você perguntar para qualquer crente, seja a igreja tradicional, a igreja neopentecostal, de por que ele vem na igreja, ele vai dizer: eu venho por causa de Jesus. Pelo menos uma boa parte. Assim como essa multidão. Elas estavam indo lá por causa de Jesus. Mas veja que o autor, ele faz uma divisão entre
multidão e discípulo. E a divisão que ele faz requer algumas implicações entre se você está entre a multidão ou se você está entre os discípulos de Jesus. E a divisão é essa. Versículo 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, se você é uma pessoa que tem outra pessoa que você ama mais do que a Jesus, significa que ele não é o seu Senhor. Você pode até considerá-lo seu Salvador, mas se ele não for Senhor, ele não vai. Ele só vai salvar quem o considera Salvador e Senhor. O que Jesus está fazendo? Por que ele está se colocando acima dos outros? Por que ele exige que eu o ame mais do que eu ame a minha esposa? Por que ele faz isso? Porque ele é Deus. E ele está resgatando o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós colocamos o amor no lugar certo, com as devidas proporções. Porque quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar a minha esposa com a proporção certa. Senão, eu posso endeusá-la. Senão, eu posso endeusar o meu filho. Senão, eu posso amar tanto o meu filho que ele, aos olhos dos outros, parece um Deus para mim. Porque a minha vida inteira eu faço com que seja em volta do meu filho. E eu amo meu filho sobre todas as coisas. A segunda implicação de fazer Jesus o único Senhor é no versículo 27 do nosso próprio texto. Ele diz: e aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então veja, a multidão estava lá acompanhando a Jesus, mas a multidão, como diz o pastor Rafa, não tem rosto e não tem nome. Jesus não se relaciona com multidão. Jesus se relaciona com discípulo. E um discípulo só pode ser discípulo genuíno de Jesus se carregar a cruz e segui-lo. Agora vamos ver o que significa isso. Será que significa ser pobre? Será que significa ter uma vida difícil? Será que significa isso? Não. Não é isso que Jesus está falando para judeus. E ele está dentro, ou melhor, a região onde Jesus está pregando é uma região controlada pelo Império Romano. E quando alguém fala assim, você tem que carregar a sua cruz, para aquelas pessoas, o que vinha à mente delas é que elas estavam ao caminho da morte. Porque a cruz era o instrumento romano de execução pública reservado para criminosos. Por que Jesus está fazendo uma ligação entre discípulo e carregar a cruz? Por que ele está falando isso? Porque a cruz significa literalmente que o condenado está caminhando em direção a perder a sua vida. Jesus está usando essa imagem para mostrar a seus ouvintes que segui-lo requer renúncia total, disposição a perder tudo, inclusive a vida, por causa dele. Veja, irmãos, ou nós entendemos de fato as implicações do Evangelho, ou nós vamos ficar brincando de ser crentes até Cristo voltar, e depois nós descobrimos que nós somos contados entre os perdidos. E uma grande porção de pessoas dentro da igreja estão entre os perdidos. Porque não entendem as implicações de fazer Jesus Senhor da nossa vida. Porque as implicações de fazer Jesus Senhor da nossa vida é uma renúncia total aos meus sonhos, aos meus projetos, ao que eu quero ser, ao que eu quero comprar. Tudo tem que estar aos pés da cruz. Fazer Jesus Senhor da nossa vida nos implica estarmos dispostos e prontos a perder tudo por causa dele. Porque se você não está disposto a perder tudo por causa dele, você vai encontrar nisso que você não está disposto a perder o seu Deus. Veja, é uma disputa de qual Deus ocupa o amor do seu coração. É uma disputa no nosso coração de qual Deus nós servimos. No seu livro Discípulo Radical, John Stott, ele nos mostra que o chamado do Evangelho é um compromisso integral com Cristo. É do momento que você acorda ao momento que você dorme,
Tudo que você tem, sua conta bancária, seus bens, tudo é colocado aos pés de Cristo. Está aqui, meu Senhor, tudo isso será usado para a tua glória. Você precisa entender isso. Você precisa entender, olhar para o seu coração e tentar identificar se é Cristo de fato o Senhor do seu coração. Se não é outros ídolos, coisas materiais, bens ou pessoas, se não é sua esposa, se não é o seu filho, se não é o dinheiro, porque certamente tem um ídolo dentro do teu coração tem um Deus. Entenda que ele nunca estará vazio, nunca. Alguém irá ocupar esse espaço. Você irá ocupar esse espaço com alguma coisa e fará dessa coisa o teu Deus. É inerente ao ser humano. Deus nos criou para ele. Deus nos criou para que tenha um vazio existencial dentro de nós que precisa ser ocupado com algo ou com alguém, que no caso é ele. Mas quando nós não ocupamos com ele, quando nós não fazemos Senhor único da nossa vida, nós vamos fazer com outra coisa. E nós vamos servir essa coisa com a mesma disposição de que alguém serve a Jesus. Seu tempo, seu dinheiro, seus recursos, seus projetos e sonhos, tudo isso estará em volta daquilo que você almeja. Pode ser um cargo, uma posição social, uma pessoa, um lugar, um patrimônio. Uma das coisas que me faz amar as doutrinas da graça é que ela coloca Deus no seu devido lugar, no trono. E ela tira o homem de lá e mostra para o homem que sem Deus ele não é nada. E sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós somos capazes de matar por dinheiro. Sem Deus, nós somos capazes de fazer mal à nossa própria família. Isso não significa que um descrente vai fazer mal à família dele porque ele não acredita em Deus. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que a humanidade sem Deus está perdida, completamente perdida. Então, para finalizar, você precisa entender que Deus fez de Cristo Senhor sobre todas as coisas. Jesus reina sobre todas as coisas. Sabe, aquele país que tem um líder ímpio, Jesus reina sobre aquele país e sobre aquele líder ímpio. Ele reina, tudo está ao controle dele. E por que eu estou falando isso? Porque, meu amigo, entenda uma coisa. Ou você glorifica Cristo durante a sua vida, ou você irá glorificar a Cristo na sua morte. Cristo será glorificado em todo e qualquer ser humano. Como assim? Jesus será glorificado. Todo joelho irá se dobrar ao seu senhorio. Todo joelho o confessará como Senhor, todo o joelho. Só que há uma diferença. Porque os descrentes vão confessá-lo e serão lançados no lago de fogo. Vão reconhecer o seu senhorio, reconhecer e dizer que há só um Senhor sobre todas as coisas, depois serão lançados no lago de fogo. E eu não quero ser um pastor que engana as suas ovelhas. Eu prefiro ser impopular. E o pastor Rafael também. Nós preferimos ser impopular, mas dar a vocês o glorioso evangelho de Cristo. Não passar a mão na cabeça de ninguém, não passar a mão no ego de ninguém. Vocês são adultos, vocês não vieram aqui para isso. Vocês vieram aqui para ouvir a verdade bíblica e essa é a verdade. Cristo será Senhor sobre a sua vida, quer você queira, quer não. Só que entre você não querer e você querer, tem uma grande. Porque aqueles que não querem reconhecerão Jesus como Senhor e irão para a perdição. Mas aqueles que querem reconhecem Jesus como Senhor agora e buscam viver a vida de acordo com o seu senhorio. E estão dispostos a pagar o preço, que pode ser a própria vida. Segundo lugar, há uma grande diferença entre o cristianismo e as outras religiões. É claro que eu vou defender o meu time, mas é verdade. Há uma grande diferença entre o cristianismo e as outras religiões, porque o cristianismo ensina que a salvação é somente pela fé em Jesus, enquanto as outras religiões ensinam que você tem que trabalhar para ser salvo, ou para ganhar a salvação, ou para chegar no nirvana, na espiritualidade elevada, eu não sei, mas pode pesquisar
Eu fiz isso durante o meu curso de teologia. Eu olhei dezenas de religiões. E todas se diferem aqui e ali, mas elas são iguais numa particularidade. Seus adeptos, os adeptos daquela religião estão trabalhando para serem salvos. E o cristianismo, ele se descola de tudo isso. E ele vai para um lado onde ele diz: o homem não pode fazer nada, não há uma obra que ele possa fazer pela qual ele seja salvo. E aí você lê o texto de Efésios capítulo 2, que a gente já passou, mas é bom lembrar, Efésios 2, versos 8 e 9, diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Então, tanto a graça quanto a fé são dons de Deus. E é por meio da fé que nós somos salvos, não por obras. É importante enfatizar esse ponto. Mas qual fé que salva? A fé em Jesus salva. A fé no Filho de Deus salva. Mas a fé na fé não salva. Como diz o pastor Rafael. Fé na fé não salva. Fé na igreja não salva. Muito menos no pastor. Deus que me livre. Escute bem, meu irmão, uma pequeníssima fé no Senhor salva. Vou repetir, uma pequeníssima fé no Filho de Deus salva. Uma gigante fé em você mesmo não salva. Então, a questão mais importante não é a quantidade ou o tamanho da sua fé. A questão mais importante é onde ela está. Ela está alicerçada no Filho de Deus, na rocha inabalável, ou é uma fé na sua fé? É uma fé e uma convicção, uma crença de você mesmo e das suas capacidades. Porque se for isso, essa fé não salva. Há uma só fé que salva. Entende? Paulo está dizendo isso, que todos nós fomos salvos pelo mesmo instrumento, a fé. Não há dois caminhos para chegar até Deus. Não há quem entre pela fé e quem entre pelas obras. Só há uma porta, só há um meio, e é a fé na obra do Filho de Deus. Não a fé nas minhas obras. Se alguém perguntar assim para você, obra salva? Você responde, salva a obra de Cristo. Essa salva. A obra do médico, do pedreiro, do marceneiro, essa não salva. A obra de caridade não salva. A obra de perdoar os outros, de ser misericordioso, de distribuir suas riquezas com o pobre, não salva. Só há um meio de se chegar até Deus e é pelo Filho, pela fé no Filho de Deus. Há uma só fé. Então você tem que entender, meu irmão, que essa fé, ela tem que estar lá em Cristo, à destra de Deus, que Ele governa todas as coisas. A tua fé tem que estar nele, você tem que se reconhecer, eu sou um miserável, não há nada em mim que presta. Nada, só a única coisa que presta é o meu amado Senhor, a quem a minha confiança e a minha fé estão nele. Estou disposto a dar a minha vida por Ele. Veja, quando você olha na cidade, quantas opções religiosas você tem? Quantas? Olha, você não gosta de um pastor gritão que nem eu? Meu amigo, vai ter uma igreja que vai ter um pastor que fala bem tranquilo e bem mansinho. Você quer um que te chama de bonito, meus lindos? Tem para todos os gostos. É um cardápio, é igual escolher restaurante. E era assim na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade extremamente religiosa, cheia de deuses. Havia o templo da deusa Ártemis no centro da cidade. Era tão grande, era tão imponente, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo na época. E Paulo está escrevendo para essa igreja que está em uma cidade idólatra, cheia de deuses para todos os lados. E Paulo está quebrando o paradigma. Ele está dizendo, há uma só fé que salva. Pode ter dezenas, centenas, milhares de religiões, continuará sendo somente uma fé que salva. Não importa quão criativo seja o ser humano para criar religiões. E aí Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9, ele diz, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daqueles que pregamos, que seja amaldiçoado.
Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente de que já receberam, que seja amaldiçoado. Alguém do calibre de o apóstolo Paulo amaldiçoando pessoas. Paulo estava amaldiçoando pessoas. Paulo estava dizendo que seja anátema, e essa palavra é uma palavra que arremete a que seja destinada à perdição. Por que ele está sendo tão duro? Porque ele está dizendo que se alguém ensinar um evangelho diferente deste evangelho, da qual Cristo é o Senhor, e a fé somente nele é que salva, que seja anátema, amaldiçoado, porque está enganando pessoas e está destinando pessoas ao inferno. Então, todo aquele que possui a fé genuína em Cristo, eles não apenas o têm como seu Salvador, mas também como seu Senhor. Por fim, há um só batismo. Tecnicamente, a Bíblia nos ensina que há 2 batismos. O batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas. Mas espera aí, pastor. A Bíblia está dizendo que é um só. Calma aí, jovem. E ouça até o final. Atos capítulo 1, versos 4 e 5, nós temos no mesmo texto os 2 batismos. E é bem legal essa parte. Ele diz: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, a qual lhes falei. Pois João batizou com águas, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Como eu disse, tecnicamente, você está vendo aí no texto, a Bíblia fala que existe 2 tipos de batismos. Mas então por que Paulo está dizendo que há um só se tem 2 tecnicamente? Porque Paulo está considerando que os 2 batismos é 2 lados da mesma moeda. Vou explicar. Quem foi batizado com o Espírito Santo tem a fé genuína no Senhor, tem o Senhor como seu Salvador e como seu Senhor. Quem foi batizado com o Espírito Santo obedecerá à ordem de Jesus e será batizado nas águas. Quem está sendo batizado nas águas são aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, que foram conduzidos pelo Espírito Santo ao batismo nas águas. Nós sabemos que tem pessoas que podem desejar serem batizadas nas águas sem receberem o Espírito Santo, mas nós pastores aqui fazemos um esforço de evitarmos ao máximo isso. Então levamos várias coisas em consideração. Nós temos um grupo de jovens que é domingo que vem, vamos batizar domingo que vem, se Deus permitir, para a glória dele. E o que faz com que eles estejam aptos para o batismo é a fé no Senhor Jesus, a única fé salvadora. A única fé salvadora no único Senhor Salvador, Jesus Cristo. O que torna apto é a fé. Mas mesmo assim, pelo nosso zelo, nós fizemos para esses jovens um curso doutrinário. Então ensinamos várias doutrinas para eles, por vários domingos, 8 domingos, se eu não me engano. Ensinamos uma porção de doutrinas, enfim, enviamos um monte de material para eles lerem ao longo desse período. Fizemos entrevistas com eles e fizemos mais ou quase 40 perguntas para eles responderem. Por que eu estou falando sobre isso? Porque de tudo isso que a gente fez com esses jovens, a única coisa que realmente vale para eles serem batizados é se eles têm a genuína fé no Senhor. Então, nós queremos conduzi-los para batizá-los no domingo que vem, nas águas, crendo que eles já foram batizados pelo Espírito Santo. E por isso, o batismo, ele é um só, num certo sentido. Ele começa com o Espírito Santo, mas ele finaliza com o batismo das águas. Por isso, é como se houvesse um processo e agora vem um outro e conclui esse processo como a um só batismo. Então, quando os crentes descem as águas, eles estão declarando publicamente: eu morri com Cristo. Quando ele sobe das águas, eles estão declarando: eu ressuscitei com Cristo. O batismo é essa espécie de uma espécie de pregação sem palavras, onde o evangelho é encenado na vida real de uma pessoa real. Por isso ele é tão importante. Não porque as águas salvam, mas porque o ato declara diante da igreja, diante do mundo, o que Deus já fez no coração daquela pessoa. Por isso ela obedece o Senhor e ela é conduzida pelos pastores ao batismo nas águas. Romanos capítulo 6, versos 3 a 4, já estou encerrando, irmãos. Romanos 6, versículo 3 e 4 diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova.
Então, nós mostramos que no batismo estamos morrendo para o mundo e vivendo para Deus, por meio de Cristo. Quando Paulo diz que há um só batismo, na mente de Paulo e na mente de todo o Novo Testamento, não existe batismo do Espírito sem batismo nas águas, assim como não existe batismo nas águas legítimo sem o batismo do Espírito Santo. São inseparáveis, portanto, um só batismo. E reparem que Paulo usa o batismo como mais um argumento para a unidade da igreja. Porque todos nós passamos pelo mesmo batismo, todos nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitados com eles, todos nós descemos as águas, confessamos a mesma fé e o mesmo Senhor. Não há batismo de primeira classe, nem batismo de segunda classe. Há quem entrou por um único e somente batismo, todos nós. Fomos batizados na mesma água, descemos da mesma água e saímos da mesma água. Um pode ter sido batizado na igreja e o outro pode ter sido batizado no mar como eu, mas o batismo é o mesmo, porque há um só. Então no próximo domingo, quando nós virmos aqueles jovens indo às águas, nós estamos testemunhando com os nossos próprios olhos o glorioso evangelho do nosso Senhor. Porque nós estamos vendo aquelas pessoas naquele dia dizerem: eu estou morrendo para o mundo e vivendo para a glória de Cristo Jesus, o meu Senhor. Então, quando nós virmos aqueles jovens saindo das águas, nós iremos recebê-los como nossos irmãos e não há qualquer partidarismo ou divisão entre nós, porque nós pertencemos à mesma igreja. O Espírito que opera em mim é o mesmo que opera neles. Fomos chamados para a mesma esperança. Servimos ao mesmo Senhor. Fomos objetos da mesma fé. Não há qualquer divisão entre. Esse é o argumento de Paulo. Não pode haver divisão na igreja, porque tudo que Deus faz com uma unidade, almejando a plena unidade, perfeita unidade como existe na unidade da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu quero encerrar fazendo algumas perguntas simples a vocês. Por favor, medite nessas perguntas. Cristo é de fato o Senhor da sua vida. Olhe para você, olhe para como você vive a sua vida e me responda, ou melhor, responda com você mesmo. Ele é de fato o Senhor da sua vida. Compare com tudo que você ouviu. Se Ele é Senhor, por que Ele não governa as suas decisões? Por que Ele não governa o seu tempo, o seu dinheiro, os seus relacionamentos? Preste atenção, irmão, acorde, irmão. Para onde você vai passar a sua eternidade? Culpe-se somente um pouco com o destino da sua alma. Eu sei que você tem contas a pagar, que você está sobrecarregado, que você tem muitos compromissos, muitas preocupações no seu coração, mas olhe aonde está o teu Senhor, sentado ao lado da destra de Deus Pai. Ou seja, se Jesus está lá, no alto, governando sobre todas as coisas, nada pode te tirar disso, nada pode te tirar desse destino. Você pertence a Ele e não há nada no mundo, nem um governo poderoso que possa tirá-lo disso. Então olhe para Ele. E se você está desviado desse caminho, volte para Ele. Outra pergunta, irmão. Nossa, como eu demoro. A fé que você confessa em Cristo, na obra dele, você confessa essa fé, você tem fé na obra de Cristo, você diz assim: eu sou um pecador miserável, não há nada em mim, nada, a minha única confiança de que um dia eu vou estar com meus pés dentro do reino de Cristo, é na obra dele na cruz. Você confia piamente nisso, porque se você não confia nisso, você está perdido. O seu batismo foi um batismo de alguém que creu em Cristo e disse assim: eu vou descer essas águas, eu vou morrer para o mundo, eu vou sair dessas águas, eu vou viver para Cristo. O seu batismo foi isso? Ou o seu batismo foi apenas um ritual religioso? Entenda que é essa divisão que separa os crentes verdadeiros dos falsos, daqueles que estão se enganando. E o meu desejo, a minha paixão é que você não seja essa pessoa. Que o seu filho, a sua filha, que o seu marido, que a sua esposa não seja essa pessoa. Que você realmente vive para a glória do Senhor e está disposto a tudo por Cristo. Seja passar necessidade, seja o que for. Hoje mesmo eu vi uma notícia de um êxodo que está acontecendo em muitos países africanos, porque o islamismo está invadindo a África e perseguindo os cristãos.
E esses homens, eles entram armados nas casas, nas igrejas e metralham os crentes, crianças, mulheres, bebês. E a gente está aqui na nossa vidinha, confortável, tranquila. Domingo eu vou para a igreja, mas durante a semana não quero saber de nada. E lá nós temos irmãos morrendo. Eu vi a pregação de um pastor num desses funerais, provavelmente muitos de vocês viram, falando que não importa o que aconteça com eles, Cristo será sempre o Senhor da vida deles e eles estão dispostos a morrerem por Cristo. Essa é a fé que eu quero que você viva. Essa fé, disposto a tudo por Cristo. Não troque Cristo por ninharias.